Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Denifer Ferreira e no vídeo de hoje eu vou continuar falando sobre a hiperplasia benigna prostática. No vídeo passado eu falei sobre as opções naturais para melhorar os sintomas da doença e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as opções de medicamentos para o tratamento do problema. E para você não perder mais nenhum conteúdo do canal, se inscreva agora mesmo. Ative o sininho de notificações, porque aqui toda segunda-feira às 21 horas temos vídeos novos no canal para você ficar sempre muito bem informado. E aí, falando sobre o tratamento medicamentoso, né? Em 1986 foi proposto que a obstrução na parte inferior da bexiga em homens com hiperplasia benigna prostática sintomática, ela tinha tanto aspectos estáticos quanto dinâmicos. O lado estático está mais relacionado com o bloqueio físico causado pelo crescimento da próstata, enquanto que o lado dinâmico é mais influenciado pelo tônus do músculo liso prostático. Então, dessa forma, surgiram duas abordagens para a farmacoterapia. A primeira é reduzir o tecido da próstata e a segunda é relaxar o músculo liso da próstata. É importante lembrar que o tônus desse músculo ele é controlado pelo sistema nervoso autônomo. Consequentemente, qualquer medicamento que interfira nesse sistema pode mudar a resistência do músculo liso e reduzir os sintomas associados a esse problema. Atualmente, o tratamento medicamentoso é a primeira opção de tratamento para a maioria dos homens, né, com sintomas ali da hiperplasia benigna prostática. Com a vantagem de que esse tratamento não é invasivo, ele é reversível e tem poucos efeitos colaterais e ainda consegue melhorar significativamente os sintomas, né? Então, sabendo de tudo isso, as prescrições para o tratamento medicamentoso, né, da hiperplasia benigna prostática, elas aumentaram bastante na última década, né? Consequentemente, esse interesse crescente também levou ali ao desenvolvimento de várias substâncias, né, várias drogas ali, cada vez mais seguras e cada vez mais eficazes. E um dos principais medicamentos, né, que a gente considera inclusive como primeira linha ali para o tratamento da hiperplasia benigna prostática é os alfa bloqueadores, né? Conforme eu falei agora há pouco, né, nos vídeos anteriores também, a hiperplasia benigna prostática clinicamente significativa envolve três componentes principais, né? Eu falei sobre dois agora, que é o estático e dinâmico, mas também envolve os músculos, a parte, os componentes musculares detrusores, né? O componente dinâmico ele está relacionado ao aumento do tônus do músculo liso na próstata, né? Essas células musculares lisas elas se contraem sob a influência dos nervos simpáticos noradrenérgicos, comprimindo ali a uretra, né? O tecido prostático ele contém concentrações elevadas de adrenoreceptores alfa-1 e alfa-2, né, sendo que 98% dos adrenoreceptores alfa-1 estão associados a elementos estromais da próstata, né? Portanto, os bloqueadores dos receptores alfa-1 têm função de relaxar o músculo liso, aliviando a obstrução da saída da bexiga e, consequentemente, aumentando o fluxo urinário, né? Em 1978 foi demonstrado que um bloqueador não seletivo dos receptores alfa-1 e alfa-2, chamado fenoxibenzamina, era eficaz ali no alívio dos sintomas da hiperplasia benigna prostática. Porém, os efeitos colaterais desse medicamento eram significativos e incluíam principalmente tonturas e palpitações. E aí o que foi descoberto? Que muitos desses efeitos colaterais dos alfa-bloqueadores eram causados pelo bloqueio também dos receptores alfa-2. E aí, para resolver esse problema, foram desenvolvidos antagonistas seletivos do receptor alfa-1, né, que é o receptor de interesse, né, como é o caso da doxazosina, da prazosina, né, que apresentam menos efeitos colaterais em comparação com a fenoxibenzamina. Na prática, os alfa-bloqueadores mais utilizados são a doxazosina e a alfuzosina, né? Porque esses medicamentos têm uma ação mais prolongada do que quando a gente compara, por exemplo, com a prazosina, né? Por exemplo.
E é importante ressaltar, gente, que devido aos efeitos colaterais, muitas vezes nós precisamos titular essas doses de alfa-bloqueadores, né? Então, geralmente, a gente inicia o tratamento com a dose mais baixa e vai aumentando ao longo do tempo até atingir a dose máxima ou até que o paciente apresente uma resposta que seja satisfatória ao tratamento, né? De forma mais recente, foram desenvolvidas substâncias mais altamente seletivas para o receptor alfa-1, né, alfa-1A, como é o caso da tansulosina, né, e graças a essa seletividade existe uma redução significativa nos riscos de efeitos colaterais sistêmicos, né, quando a gente compara até com outras substâncias menos seletivas. Porém, né, como nem tudo dá para ser perfeito, esses medicamentos mais seletivos também apresentam maior potência e essa maior potência leva a um maior comprometimento da função do colo da bexiga. Consequentemente, isso aumenta o risco de disfunção ejaculatória. Embora exista outras substâncias, outras drogas, os alfa-bloqueadores mais conhecidos são a prazosina, a alfuzosina, a doxazosina e a tansulosina. A prazosina, também conhecida comercialmente por Miniprez, hoje já ela não é mais vendida no Brasil, mas ela foi bastante usada, né? Inclusive recentemente, né? Não faz muito tempo que esse medicamento ele saiu de comercialização, né? Com essa substância ali numa dose de até 5 miligramas por dia, foi demonstrado de que ela era capaz de aumentar as taxas de fluxo entre 36% e 59%, que é uma taxa bastante significativa, mas cerca de 17% dos homens interrompiam o tratamento devido aos efeitos colaterais, né? Sendo os efeitos colaterais mais comuns a tontura, a dor de cabeça, o desmaio e a ejaculação retrógrada. Um outro alfa-bloqueador que pode ser utilizado é a alfuzosina, né? Conhecido comercialmente aqui no Brasil como Chatral OD. Né? A alfuzosina na dose de 10 miligramas por dia reduz, né? Ele reduziu nos estudos em até 65% os sintomas da hiperplasia benigna prostática, né? E aumentou ali a taxa de fluxo entre 22% e 54%. Números até próximos observados, né, com a prazosina, mas com muitos efeitos, muito menos efeitos colaterais, né? Então, lá na prazosina a gente falou que cerca de 17% dos pacientes teve que abandonar o tratamento devido aos efeitos colaterais. Com a alfuzosina, esse número ele caiu para entre 3 e 7%, um número muito menor, né, tiveram que interromper ali o tratamento devido a esses efeitos colaterais. Sendo os efeitos colaterais mais comuns nesse medicamento as tonturas, cefaleia e desmaio. Um outro alfa-bloqueador que está disponível, ele é bastante utilizado, é a doxazosina. Né? A doxazosina ele é um antagonista seletivo do adrenoreceptor alfa-1, né? E que produz um aumento significativo na taxa do fluxo urinário máximo, né? Em doses ali de 4 a 12 miligramas. O medicamento ele diminui bastante os sintomas totais, né, obstrutivos e irritativos da hiperplasia benigna prostática, né, e cerca de 11% dos pacientes precisam descontinuar o tratamento devido aos efeitos colaterais, sendo os efeitos colaterais mais comuns a tontura, dor de cabeça, hipotensão, né, que é a pressão baixa, e a ejaculação anormal. O outro medicamento que é muito utilizado, né, é a tansulosina. A tansulosina é um bloqueador alfa seletivo para o subtipo alfa 1A, né, que predomina na próstata humana. Consequentemente, esse medicamento tem cerca de 12 vezes mais afinidade pelos receptores na próstata do que na aorta, né? A gente sabe que também tem esses mesmos receptores na aorta também. Isso reduz, né? Isso significa que a gente tem um medicamento que é muito melhor em relação aos efeitos colaterais, né? Reduz muito os efeitos colaterais mediados pelos receptores dos vasos sanguíneos.
A dose recomendada para esse medicamento é cerca de um comprimido de 0,4 miligramas, que pode ser administrado uma ou duas vezes por dia, né? Com esse medicamento, os sintomas eles foram reduzidos em até 50% e as taxas de fluxo melhoraram em até 45%. E apenas cerca de 3 a 7% dos pacientes precisaram interromper o uso devido aos efeitos colaterais, né? Os efeitos colaterais mais comuns desse medicamento são tonturas, cefaleia, desmaio e ejaculação retrógrada. Além dos alfa-bloqueadores, uma outra opção para tratar a hiperplasia benigna prostática são os inibidores da 5-alfa-redutase, né? Como eu falei no vídeo que eu gravei sobre a fisiologia da próstata, a enzima 5-alfa-redutase ela é essencial para a amplificação ali da ação dos andrógenos na próstata, né? Através ali da conversão da testosterona em DHT. Aliás, se você não assistiu esse vídeo, né, eu te convido a assistir para entender melhor tanto a fisiologia quanto a anatomia da próstata, né? Eu vou deixar o link desse vídeo no card aqui do lado e também eu vou deixar no link da descrição. Dentro da próstata, 90% da testosterona ela é convertida em DHT. E aí é onde age esses medicamentos, né? Ao inibir a enzima 5-alfa-redutase, a testosterona ela não é convertida em DHT. Consequentemente, ocorre uma diminuição importante nas concentrações séricas e intraprostáticas de DHT. Né? Com essa redução na concentração de DHT, ocorre também a redução do crescimento do tecido prostático. E aí a gente tem dois principais medicamentos que são dessa classe, né, que são utilizados, que é a finasterida e a dutasterida, né? A finasterida foi o primeiro medicamento dessa classe a ser estudado em humanos, né? Ela atua predominantemente na isoenzima tipo 2 da 5-alfa-redutase, né? Existem algumas evidências de que nos sugerem que pacientes que tomam finasterida apresentam menos complicações graves associadas à progressão da hiperplasia benigna prostática, como retenção urinária aguda e a necessidade de cirurgia, em comparação com aqueles que tomam alfa-bloqueadores, né? A finasterida ela consegue reduzir as concentrações séricas de DHT em até 70% e as concentrações de DHT prostáticas em até 90%. Após o tratamento de 1 ano com finasterida, pode ocorrer diminuição de até 30% do tamanho total da glândula e melhora na taxa do fluxo urinário em até 20%. O dado importante é que apenas cerca de 4% precisam interromper o tratamento devido aos efeitos colaterais. Os efeitos colaterais mais comuns incluem diminuição da libido, disfunção ejaculatória e impotência. Como eu falei, o outro medicamento que é bastante utilizado dessa classe é a dutasterida, né? Mas diferente da finasterida, que age predominantemente na isoenzima tipo 2, a dutasterida age tanto na isoenzima tipo 1 quanto na tipo 2, né, da 5-alfa-redutase. Os efeitos colaterais mais comuns desse medicamento podem incluir disfunção erétil, ejaculação retrógrada, libido diminuída, falha na ejaculação, volume de sêmen diminuído, perda de libido, aumento das mamas, dor nos mamilos, sensibilidade mamária e tontura. Além do uso desse medicamento, né, para os sintomas de hiperplasia benigna prostática, os inibidores da 5-alfa-redutase eles podem ser utilizados para reduzir a hematúria e hemorragia intraoperatória para a cirurgia da próstata, tá? Mas lembrando, gente, que não existe grandes estudos, né, para que colaborem ali com a recomendação do uso desses medicamentos. Então, nesse momento, o uso desses medicamentos é off-label. Outra classe de medicamento que pode ser utilizada são os inibidores da fosfodiesterase 5, né? Os inibidores da fosfodiesterase 5, né, como a sildenafila, tadalafila, vardenafila, são medicamentos utilizados principalmente para tratar a disfunção erétil, né? Mas os estudos nos mostram que esses medicamentos eles são eficazes também no tratamento dos sintomas do trato urinário inferior causado pela hiperplasia benigna prostática.
né? Isso ocorre devido a vários mecanismos, incluindo o relaxamento dependente de cálcio do músculo liso endotelial, né? Alterações das vias reflexas também da micção espinhal é um outro mecanismo, e o aumento do fluxo sanguíneo para o trato urinário inferior também é outro mecanismo. Em resumo, esses medicamentos eles são considerados eficazes, né? Além de ter um início de ação rápida e uma relação efeito versus efeito colateral bem favorável. Mas é importante ressaltar, gente, que o único medicamento devidamente estudado com essa classe é a tadalafila, né? No caso, para hiperplasia benigna prostática, numa dose diária de 5 miligramas, né? Então, não é aconselhado, né, pelo menos nesse momento, a utilizar outros medicamentos dessa classe em pacientes com hiperplasia benigna prostática. Além da terapia combinada, né, que a gente tem entre alfa-bloqueadores e medicamentos inibidores da 5-alfa-redutase, a gente tem a combinação de medicamentos, né, com medicamentos alfa-bloqueadores e medicamentos anticolinérgicos, né? Alguns pacientes com obstrução da saída da bexiga devido à hiperplasia benigna prostática e hiperatividade do detrusor ao mesmo tempo, eles podem se beneficiar do tratamento com a combinação desse antagonista do receptor alfa, né? Pode ser, por exemplo, bastante utilizada a tansulosina, né? Numa dose ali de 0,4 miligramas por dia, e um anticolinérgico, né? Como é o caso da solifenacina, né? Ali numa dose de 6 miligramas por dia. Inclusive, existe uma formulação já pronta, né, em um único comprimido dessa substância, que a gente conhece comercialmente pelo nome de Vesomine, né? Esse medicamento ele ajuda principalmente nos sintomas urinários irritativos de frequência e urgência. Mas recomendo, gente, cautela ao pensar nesses medicamentos em homens com volume residual de urina elevado ou histórico de retenção urinária espontânea. Na verdade, o melhor é evitar esse tipo de medicamento nessa situação. E aí, em resumo, né, no meio de tantas opções de classe terapêutica, como a gente sabe qual é a melhor opção para o nosso paciente? E aí, né, começando pelos alfa-bloqueadores. Então, quando que é indicado os alfa-bloqueadores? Os alfa-bloqueadores são indicados naqueles pacientes com sintomas do trato urinário inferior moderados a severo, ou seja, pacientes com pontuação no score internacional de sintomas da próstata entre 8 e 35. Né? Se você quer saber mais sobre como utilizar esse score, eu vou deixar o link do vídeo que eu fiz sobre a avaliação do paciente com hiperplasia benigna prostática aqui no card ao lado, e também no link da descrição, onde eu falo com mais detalhes sobre esse score internacional dos sintomas da próstata. Tá? Os alfa-bloqueadores também é a primeira opção, né, a primeira escolha ali nos quadros de obstrução infravesical, né, porque são medicamentos que apresentam um início de ação rápido, além de boa eficácia e boa segurança, né. Já os inibidores da 5-alfa-redutase, eles são indicados nos pacientes que apresentam intolerância aos bloqueadores alfa-adrenérgicos, e é importante ressaltar que, diferentemente dos bloqueadores alfa-adrenérgicos, os inibidores da 5-alfa-redutase afetam a progressão da doença. Consequentemente, isso reduz os riscos de retenção urinária aguda e cirúrgica, né? Esses medicamentos são indicados também para os pacientes com próstata grande, principalmente aqueles acima de 40 ml e PSA acima de 1,6 nanogramas por ml, com sintomas do trato urinário inferior moderado a grave, ou seja, de 8 a 35 pontos. Já os inibidores da fosfodiesterase 5 pode ser uma opção em homens com ou sem disfunção erétil, com sintomas do trato urinário inferior moderado a grave. Lembrando que essa opção de tratamento, gente, é considerada uma alternativa de segunda linha. Então a gente não vai utilizar esses medicamentos de forma rotineira, tá? Além das monoterapias, podemos usar as terapias combinadas, né?
como o uso dos bloqueadores alfa-adrenérgicos mais os inibidores da 5-alfa-redutase, né? Essa combinação ela é indicada em pacientes com sintomas moderados a graves da hiperplasia benigna prostática, com risco elevado de progressão da doença, que são aqueles pacientes com idade acima de 70 anos, próstata maior do que 40 ml e com PSA acima de 1,6 nanogramas por ml. E por fim, né, como terapia combinada, também pode ser utilizado os bloqueadores alfa-adrenérgicos e os medicamentos anticolinérgicos, né? Essa combinação ela é indicada em pacientes com sintomas persistentes da hiperplasia benigna prostáticas associados a sintomas de armazenamento, né? Sem resíduos pós-miccional elevado, ou seja, abaixo de 150 ml. Também é indicado em pacientes com sintomas de armazenamento que persistem durante o tratamento monoterápico com um bloqueador alfa-adrenérgico ou uma monoterapia ali somente com anticolinérgicos. E com isso nós finalizamos esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Lembrando vocês também que temos outros vídeos no canal que estão organizados em playlist para que você possa acessar com mais facilidade os conteúdos. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que na medida do possível eu estarei respondendo. Então até semana que vem, um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.